Voltamos em Conexão Legal. No bloco anterior, eu tinha deixado no ar com relação à questão de qual o valor fixado, pelo menos jurisprudencialmente, pelas cortes no estado de São Paulo para dano moral. Deputada, isso não seria um problema quando o judiciário já determina um valor, óbvio que não constante em lei, mas jurisprudencialmente, e os juízes tendem a seguir aquela interpretação jurisprudencial, porque se ele não seguir, o tribunal vai seguir, ou o Superior Tribunal de Justiça vai manter. Qual a sua opinião a respeito disso e o que isso infringe a questão dos direitos do consumidor? Olha, em relação ao dano moral, primeiro que aquilo que me ofende moralmente pode não ser a mesma coisa que ele ofende. O grau da profundidade dessa ofensa pode ser ter um peso para ti, outro peso para mim. Então, eu acho que é muito difícil você fixar um valor em cima do dano moral sem olhar cada caso específico. Essa é uma situação. A subjetividade do dano é inerente. A subjetividade do dano está ligado ao ser que entrou com a ação, né? Sem dúvida. Ou ao autor da propositura, né? Esse é um detalhe que não dá para fugir na nossa história, né? A outra, em relação ao consumidor, né? É a mesma situação. Eu não consigo ver nenhuma diferença em relação ao consumidor. Por exemplo, para mim, ser chamada de mentirosa, ser tratada como uma mentirosa, ter que ficar provando que eu não menti, machuca muito. Porque não foi nem o tempo que eu passei sentada tentando e nem o tempo que eu deixei de despender numa outra atividade, porque eu deixei de fazer uma atividade inerente ao meu trabalho para resolver um problema em relação à telefônica, né? Mas a forma como me senti tratada. Agora, mensurar isso demanda de mim, numa ação, numa petição, ser muito clara, né? Um bom advogado, né? Um excelente advogado nesse sentido. E demanda também uma cultura do judiciário, na pessoa do juiz, na apreciação disso, de se colocar no meu lugar. Nós comentávamos no intervalo, né? Hoje, dessa cultura nossa, né? Nós estamos passando por um processo de destruição de instituições. Mas eu entendo que para a manutenção e para a ampliação do Estado Democrático de Direito, as instituições hoje, sejam governamentais ou não governamentais, são de extrema importância. Você falava, inclusive, das associações que não estão na nossa cultura, as associações para a defesa dos direitos dos consumidores. Sim. Né? Mas que nós temos que fomentar essas instituições dentro do Estado Democrático de Direito. Mas que eu não posso fechar os meus olhos e ver uma realidade. Estas instituições estão povoadas de pessoas, de seres humanos. E a nossa sociedade tem tido um comportamento, né, desvirtuado também. Mas nós temos que fazer um chamamento para a crença, né, hoje, no firmamento das instituições. Eu não faço parte do bloco que julga que nós devemos acabar com instituições porque haja corrupção dentro delas. Sem dúvida. Porque eu entendo que é o ser humano, é a pessoa tem nome. A instituição tem que ser independente das pessoas que a instituição é independente. Nós temos muitas pessoas, aliás, grande parte das pessoas dentro dessas instituições, que são pessoas íntegras, que estão lá de fato para cumprir o seu papel com muito profissionalismo. Aliás, o povo tem noção disso, porque a última pesquisa CNT demonstrou que 62% das pessoas não confiam nos senadores, mas confiam na instituição do Senado. Né? Por conta desses últimos acontecimentos no nosso Senado Federal, as pessoas perderam a credibilidade, perdeu-se a credibilidade do senador, mas ganhou a instituição do Senado. Aí eu faço um outro chamamento ainda, porque dizer que você não confia nos senadores, mas confia na instituição Senado, ela é formada pelos senadores que estão ali dentro. É conhecer o papel do Senado, como é que funciona o nosso Congresso, o que é uma Câmara bilateral, qual que é a discussão da reforma política que se passa hoje, de acompanhar. Hoje é difícil, numa pesquisa hoje, não precisa nem ser qualitativo, mas uma simples pesquisa de opinião, lembrar em quem você votou pela última vez. Né? E quantas vezes você cobrou essa pessoa? De acompanhar hoje, um grande desafio que eu tive em relação ao mandato foi de manter a comunicação hoje com as pessoas, porque independente, por exemplo, do senhor ter votado ou não num determinado deputado, ele é deputado teu, ele está lá representando toda a ansia da sociedade, de acompanhar de fato o que cada deputado faz exatamente, qual que é o comportamento dele diante das votações. Não chega a ser uma relação de consumo, mas deveria. Nós precisamos, porque a política, ela não é só para quem está exercendo a política dentro de um cargo eletivo.
ela necessariamente é a organização da sociedade, como ela se mobiliza, como ela se organiza, né? Quais são os direitos que são implementados, né, de fato nessa sociedade, qual que é a relação de poder que se instaura. Por que eu fiz a opção pela frente? Por que o projeto que eu apresentei, ele não foi sancionado, ele foi vetado? Por que hoje, mesmo diante de uma Constituição Federal que diz que as relações de consumo hoje, quando se trata de internet, de energia elétrica e de telefonia, quem tem a competência para legislar é a Constituição, e eu digo que o Código do Consumidor diz que prestação de serviço é de competência concorrente da União, do Estado, do município, em que eu insisto que nós temos que fazer essa discussão. Por que eu estou insistindo que hoje nós temos que mudar essa ordem, colocando em patamar de igualdade em termos de justiça, o meu direito como consumidora, né, no ato de pagar para discutir, e também uma medida de justiça em relação àquele que é fornecedor do serviço, né, de também ter que pagar a multa aplicada pelo PROCON, que está prestando um serviço, olha, um serviço que é indevido, né, de atendimento pós-venda, hoje para as concessionárias, porque na verdade ele é um órgão de defesa do consumidor. Ele não é pós-venda de nenhum concessionário, né, mas ele está atuando dessa forma. E mesmo assim ele aplica multa, e ele é um órgão de auxiliar do Poder Judiciário, ele não tem homologado isso, né? Vem sem consignar em juízo, eu como consumidora tenho que pagar, sem consignar em juízo, eu entro em grau de recurso, quem sabe daqui 20 anos, né, a concessionária tem que pagar, ou quem sabe mais ainda, eu vou além. Hoje, numa reunião, e eu faço muitos encontros, com 20, 30, 50 moradores, eu peguei de praxe, pergunto, quem tem telefone fixo dentro de casa? Começa a fazer essa pergunta, quem tem telefone fixo? Hoje nós estamos optando pelo celular. A telefonia fixa daqui a pouco está extinta. E diga-se de passagem, tem um preço exorbitante. A telefonia fixa daqui a pouco está extinta. E quando o serviço não é mais lucrativo no nosso país, né, e hoje nós só temos grandes concessionárias dentro do serviço de telefonia, internet e de energia elétrica, porque é lucrativo isso, eu quero saber para quem é que vai pagar a multa? Para quem é que vai ficar isso? Se não vai sobrar para nós mesmos, que somos os consumidores finais, se não vai sobrar para o governo, para o nosso governo, hoje um serviço que só alguns vão ter. Deputada Ana Perugini, eu gostaria de agradecer a presença. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas ela já fica convidada para um próximo Conexão Legal para discutirmos quais os resultados da Frente em Defesa dos Consumidores, a Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores. Eu quero lhe agradecer, doutor Leandro, lhe dar parabéns, né, pelo trabalho que tem desenvolvido aqui e fazer o convite, ceder o convite a todos que estão nos assistindo para no dia 29, agora, terça-feira, amanhã já, às 14 horas, estarem presentes num espaço que é da nossa população, que é do nosso povo, que é o espaço legítimo para essa discussão hoje, para as modificações das normas, né, e reivindicação dos nossos direitos, para estarem na Assembleia Legislativa discutindo os direitos dos consumidores, né, da telefonia fixa e internet no nosso estado de São Paulo. Muito obrigado. E eu quero agradecer também aos PROCONs de São Paulo, na pessoa do Dr. Ricardo, PROCON Campinas, na pessoa do Dr. Leandro e do Dr. Maurício, e também agradecer ao Dr. Jair, do PROCON Hortolândia. Então, muito obrigada a todos vocês e até lá. Você aí de casa, meu muito obrigado. Se você tem dúvidas e sugestões, acesse o nosso site iidc.org.br. Se você quer concorrer a um livro do professor Regis de Oliveira, acesse o cadastro. Esteja conosco. Até um próximo Conexão Legal.